capítulo 3, a partir do versículo 1. A mensagem nessa noite é: quando Deus muda o futuro de alguém através da manifestação da sua glória. É grande o tema, vou repetir. Quando Deus muda o futuro de alguém através da manifestação da sua glória. Essa noite eu estava vendo aqui com a pastora, 3 pessoas vão tomar decisão, vão se batizar, vão descer as águas nessa noite. E eu estava pensando, olha, nós temos várias datas importantes na nossa vida, né? Nosso casamento, nascimento do filho, no dia que a gente se forma na faculdade. Mas existe uma data que ela é muito importante na vida do cristão, é o dia do seu batismo, porque ele é um selo de um relacionamento eterno, né? Todas as datas que a gente comemora é tudo passageiro, é temporário. Meu casamento ele tem tempo, né? Tem um tempo estipulado para durar. Agora o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é um selo eterno. Então o dia do seu batismo, grava, sabe? É um dia muito especial. E eu tenho certeza que Deus mudou o futuro dessas pessoas que decidiram por Ele, através da sua glória. Abra aí no Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Só que aí nós lemos um texto aqui, eu acredito que todos nós conhecemos um pouquinho da história de Moisés, né? Até porque recentemente a Record lançou, né, os 10 mandamentos, e todo mundo pôde acompanhar um pouquinho da história desse homem. E ele é um homem, irmãos, que teve a vida transformada, ele teve o seu futuro transformado com a manifestação da glória de Deus. Esse texto que nós lemos aqui agora, ele relata o momento exato que Moisés teve a glória de Deus revelada na vida dele, de tal modo a ponto de mudar todo o seu futuro. Moisés, ele teve um giro na sua vida de 360 graus nesse momento aqui. Às vezes a gente fala da sarça ardente, né? Já estamos muito acostumados a ouvir sobre, né, pregações desse texto. Mas escute uma coisa: Moisés, até esse momento, ele vivia no palácio de Faraó. Até o dia que ele foi defender um egípcio, ele acabou matando, né, um homem para poder... Na verdade, ele bolou tudo. Isso acontece, tá? Eu vi. Ele foi defender um hebreu e ele acabou matando um egípcio. Saiu. E ele acabou matando aquele homem, e isso culminou com que ele tivesse que fugir do Egito. E às vezes a gente pensa, né? Por que coisas assim acontecem, né? E foi uma reviravolta da vida do Moisés, porque ele estava predestinado a viver dentro do palácio por toda a sua vida. Não tinha nada que pudesse tirá-lo dali. Mas Deus tem os seus meios. Às vezes acontece coisa na minha vida e na sua vida que Deus faz um reboliço e você fala: meu Deus, por que isso está acontecendo? É Deus movimentando para que o propósito dele se cumpra na sua vida amanhã. Às vezes a gente não entende: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu tal coisa? E Deus está agindo e você está assim: meu Deus, o que é isso? E às vezes a gente fala: será que eu errei? Por que eu errei, Senhor? Olha, escute uma
Deus tinha preparado para ele. Moisés não tinha noção do que Deus tinha para fazer na vida dele. E quando a gente acha que a gente vai ficar quietinho, não, tá bom aqui, né? Deixa eu ficar aqui no meu canto, eu não quero mexer com a igreja, eu não quero mexer com nada, eu quero viver a minha vida quietinho. Olha, quando Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, não adianta se esconder no meio das ovelhas, não adianta querer se afastar e falar, não, deixa eu quieto, porque Deus encontra. E Deus foi lá, né? Foi lá onde Moisés estava escondido. Ele fugiu no lugar secreto e estava quietinho lá na sua vida. E Deus, ele chama a atenção de Moisés. A Bíblia fala que Deus, ele desceu na terra. E a Bíblia fala que a sarça começou a pegar fogo. Mas irmã, o que é isso? A sarça começou a pegar fogo. A sarça era uma vegetação na época, era tipo uma palha. Se ela pegasse fogo, ela se consumia muito rápido e sumia. E quando Moisés olhou aquela sarça, que ela pegava fogo e ela continuava firme, viva, aquilo chamou a atenção de Moisés. O que eu quero falar com isso? Que Deus, ele usa coisas, Deus usa pessoas para nos atrair, para chamar a nossa atenção. Deus usou uma coisa, uma vegetação, algo muito simples para poder chamar a atenção de Moisés. Quando Moisés olhou para aquilo e falou, peraí, aquele negócio ali é diferente. Peraí, aquele negócio ali não é uma coisa da terra. Aquilo ali é uma coisa muito diferente de tudo que eu já vi. E aquilo chamou, despertou o olhar de Moisés. E Deus fala, Moisés, Moisés. E Moisés se aproxima de Deus naquele momento. E naquele momento Deus fala, Moisés, você quer vir? Você quer se aproximar de mim? Você quer me conhecer? Você quer receber a minha glória? Tira as sandálias dos pés. Irmãos, naquele momento marcante, onde Moisés, ele tem um encontro real com Deus. Deus se manifesta pessoalmente a pessoa de Moisés. Ele se manifesta. Ele desce a terra para ter um particular com Moisés. Aquele momento mudou a história de Moisés. Eu posso te falar para muito pior. Até então Moisés tinha experimentado muitas coisas interessantes, uma vida muito boa, né? Com muitas coisas ele tinha dentro do palácio. Mas naquele momento ele tem um encontro com Deus. E Deus tem um chamado para ele conduzir o povo dele, o povo santo. Irmãos, ele passou cada aperto, cada prova, porque aquele povo era terrível, aquele povo era duvidoso, ele não queria servir a Deus de verdade, ele se arrependia, ele caminhava com Deus, daqui a pouco ele queria estar de volta no Egito. Era um povo duvidoso, era um povo que falava mal de Moisés, era um povo que falava mal de Deus. E eu quero te falar, o segredo de Moisés ter levado esse chamado até o final da sua vida é porque ele teve um encontro real com Deus. Naquele momento da sarça ardente, Deus marca a vida de Moisés de uma forma que deu força para ele superar toda a sua caminhada. Às vezes você está falando, mas o negócio é muito difícil para mim. Você está falando, mas as coisas são muito complicadas. Caminhar não é fácil. Mas um dia que você teve um encontro com a presença do Senhor, irmãos, não tem como você não ter força para caminhar. Um dia que o Senhor marcou a minha vida, não teve mais como eu olhar para trás. Porque se você um dia teve esse encontro que Moisés teve com a sua glória, não tem como você voltar para o Egito. Existe uma coisa, Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés. Tem muita gente que não tira. Por que Deus pede para Moisés tirar a sandália dos pés? Escuta uma coisa, a sandália que você calça, o sapato que você calça, ele te protege do chão. Quando você está calçado, você pisa com firmeza. Você sabe onde você está pisando, porque o seu pé não vai ferir. Você pode pisar com tranquilidade, você não vai se machucar. Agora, quando você tira a sandália, quando você tira o seu sapato, você tem medo. Peraí, deixa eu ver onde que eu vou pisar, porque senão eu posso arrebentar o meu pé, não é mesmo? E por que Deus fala, Moisés, se aproxima de mim? Mas uma coisa é necessária, tira a sandália do teu pé, tira aquilo que te impede. Deus, ele fala conosco, tira a sandália, tira aquilo que te dá segurança. Vem andar no sobrenatural comigo, segura na minha mão, vem em direção a mim,
Irmão, se a pessoa quer ter uma intimidade com Deus, se ela quer receber a glória de Deus, é necessário tirar o natural para entrar no sobrenatural. É necessário, abrir mão do físico para poder receber o espiritual. Porque quando a gente prende e fala, não, eu tenho medo, não, eu não sei como é que vai ser. Irmãos, você não consegue entrar. Você não consegue entrar na sarça, você não consegue se aproximar, porque é necessário a gente deixar aquilo que impede. Aquela sandália impedia, porque aquela sandália trazia segurança para Moisés. E muitas das vezes a gente não pode ter essa segurança. A gente tem que olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu não sei o que vai ter daqui para frente, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei o que vai acontecer com a minha saúde daqui em diante, mas eu sei que Deus está no controle e Deus tem o melhor para mim. As pessoas hoje têm muita dificuldade de crer, muita dificuldade de acreditar que Deus pode, que Deus vai à frente, sabe? Que Deus vai fazer milagre. Mas por quê? Porque não tiveram encontro real, porque não participaram dessa glória, porque não receberam essa presença, não tiveram esse encontro que Moisés teve. Moisés teve medo, irmãos. Isso é natural de todos nós. Ele falou, Deus, mas o que eu vou falar? Moisés era gago. E Deus respondeu para ele, olha Moisés, você vai falar que o eu sou te enviou. Você vai sentir medo muitas das vezes, vai ter situações que você vai falar, meu Deus, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Né? E Deus fala, olha, o eu sou te enviou. Permaneça firme, permaneça inabalável. Não olhe para trás, não recue. Se aproxime de mim. Se aproximar do Senhor. Quem está disposto a deixar as sandálias para poder entrar na sarça e conhecer a presença de Deus, deixar aquilo que é meu para poder experimentar o que é de Deus, né? Abrir mão da minha vontade para experimentar a vontade de Deus. Muitas das vezes as pessoas não querem, essa é a realidade. As pessoas não querem deixar aquilo que agrada, né? Os meus sonhos, os meus ideais, aquilo que é importante para mim, eu não quero abrir mão. Mas deixa eu te falar, se você até hoje pensou assim, é porque você nunca experimentou. Porque no dia que você experimenta o que é a presença de Deus, sabe o que é esse encontro real? Não tem nada que vai te fazer parar. Olha, eu tenho um amigo que a gente conversava muito no trabalho. Trabalhava comigo com meu esposo. E ele assim, gosta das noitadas, né? Dos rock que fala aqui no Espírito Santo, dos rock. E ele assim, o auge para ele da felicidade era conseguir pegar 3, 4 mulheres numa noite. E eu cansava de falar, olha então, Daniel, você pode sair com 3, 4, 5 mulheres. Para você deve ser maravilhoso. Mas sabe por quê? Porque você nunca encontrou, você nunca conheceu o Senhor Jesus. Porque no dia que você tiver um encontro com Ele, nada disso mais vai valer a pena. Você vai olhar para Jesus e você vai ficar tão sedento da sua presença, tão sedento de ler a palavra, tão sedento de buscar a Deus nas madrugadas, que esse negócio de mulher não vai ter importância nenhuma. Você vai olhar para a sua vida e você vai falar assim, olha, a partir de hoje agora eu quero uma mulher para mim. Eu quero uma mulher, eu quero uma esposa, eu quero um filho. A sua visão vai mudar, porque a glória de Deus, ela nos transforma. Irmãos, quando eu encontrei o Senhor, eu tinha uma dificuldade de pedir perdão. E não pedia perdão nem a pau. Eu podia saber que eu estava errado, eu não pedia. E uma das coisas que o Senhor quebrou na minha vida foi isso. Deus me ensinou a pedir perdão. Hoje eu peço perdão para todo mundo. A pessoa nem fala, meu irmão, você me perdoa, sabe por quê? A partir do momento que você pede perdão, que você libera perdão, que você faz aquilo que Deus quer, Deus se aproxima de você e derrama a tua glória na tua vida. Você passa a ser uma pessoa cheia da presença. Mas por que as pessoas não querem pedir perdão? As pessoas não querem se humilhar. As pessoas não querem rever os seus conceitos. Vive vazia, vive seca como a palha. A glória de Deus, ela nos transforma e muda o nosso futuro. Até hoje você pode ter vivido a sua vida, mas se você hoje quiser experimentar algo novo, se você quiser experimentar a glória de Deus na sua plenitude, escuta uma coisa, Deus pode fazer na tua vida como fez de Moisés, dar um giro de 360 graus e mudar a sua visão, mudar o seu desejo, as suas vontades, você vai ver a sua vida totalmente diferente. A glória
tinha glória. A Bíblia fala que o povo olhava para Moisés e a glória era tão grande na sua face que eles tinham que cobrir o seu rosto porque incomodava o brilho. Olha que coisa profunda. Mas o povo, ele só tinha contato com a glória através da vida de Moisés. Eles olhavam para Moisés e via a glória. Moisés era diferente. Moisés, ele tinha visto a glória de Deus pessoalmente. Onde eu quero chegar com isso? Que quando a pessoa tem um encontro, ela tem atitudes diferentes de quem só vê a glória através do outro. Tem muitas pessoas que hoje podem estar aqui, que caminham, porque veem a glória através da vida do pastor, do diácono, do seu líder, do irmão que ora por ele. Mas ele ainda não teve essa experiência real. Deus, ele ainda não teve esse momento que ele se encontrou, que ele chorou, que ele se derramou, que ele sentiu algo que não é da terra, algo que vem do céu, uma experiência sobrenatural. Ele ainda não teve. Ele na verdade está aqui como espectador. Ele vê porque a irmã ministra louvor e é bênção, ele recebe, porque o pastor prega, ele recebe, mas ele mesmo ainda não teve. Você consegue entender que há uma diferença em quem teve essa experiência e quem recebe através da vida do outro? Esse povo recebia glória através da vida de Moisés. Olha como é diferente. Eu quero poder falar sobre 3 pontos. Primeiro, o povo vivia como espectador do brilho da face de Moisés. Quantas pessoas dependem da outra para poder caminhar? Irmãos, é a coisa que eu mais escuto. Ah, mas eu preciso, que alguém visite o meu lar, porque senão eu não consigo caminhar. Quantas pessoas precisam que a outra fique do lado, falando, vai lá, vamos caminhar. Ela não consegue caminhar com as suas próprias pernas, ela depende do outro, porque ela nunca teve essa experiência na vida dela pessoal. Porque no dia que ela tiver uma experiência dessa, ela nunca mais vai parar. Ela vai ter força para caminhar, ela não vai depender mais de incentivo, ela não vai depender mais do outro. E tem gente que acha, irmãos, que para caminhar ela precisa do outro, ela precisa que alguém... Irmãos, escuta uma coisa, quem ama a Deus ama. Você não precisa forçar não, quem ama a Deus, quem é apaixonado é. Você não precisa ficar, não, se apaixona, ama a Deus, você não precisa, quem ama, sabe, tá na alma, tá no coração. A pessoa não vive de experiência do outro, ela tem a sua experiência com Deus. Ela não precisa do ânimo do outro, o ânimo tá nela, porque Deus entrou na vida dela, Deus veio particular com ela. Escuta uma coisa, eu contei lá na minha igreja um testemunho, não sei se a pastora conhece, mas eu com 14 anos lá na igreja de Belfor Roxo, eu era dos jovens na época, só que com 14 anos era adolescente, só com 15 que era jovem. E eu lembro que o pastor Moacir, que era pastor na época, ele vivia me pegando, falando, você tem que participar dos adolescentes, né? Vocês têm que participar. Só que os adolescentes eram um monte de pirralhinho e eu não queria, me rebaixar ao nível das crianças. Porque eu já participava dos jovens, eu já trabalhava, eu já passei muita coisa, com os jovens. E teve um culto de sábado que ele falou, você vai vir 4 horas para os adolescentes e à noite você participa dos jovens normalmente. O que eu fiz? Cheguei lá 7 horas, na hora do culto jovem. Afinal, o pastor Moacir não está na igreja dia de sábado. Naquele dia, o velhinho estava lá. Irmãos, que coisa! Ele me pegou pelo braço, eu tinha 14 anos. Me pegou pelo braço, na frente de toda a juventude, me levou lá fora, na rua, e falou assim, você vai voltar para sua casa, que você é rebelde. Eu falei para você estar aqui nos adolescentes, você não me obedeceu. Você vai embora. Irmãos, pensa na vergonha. A cara da vergonha, não é da riqueza não. Pensa, eu olhando para os meus amigos, para todos aqueles jovens. Irmãos, eu voltei para casa humilhada, arrasada, chorando dentro do ônibus. Foi uma coisa horrível. Aí eu falei, eu não vou mais para a igreja. Também não tinha nem como ir, né, irmão? Que vergonha. Eu fui expulsa da igreja, E eu sei que eu passei 2 meses fora da igreja. Eu tentei me desviar, eu fiz força. Eu cheguei em algumas festas de rua que lá tinha, alguns bailes da época eu ia. E eu chegava naquele lugar, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, aqui não é meu lugar. Aí tinha festa de família, fazia aquele churrasco, cerveja para todo lado, No Rio é muito comum.
chegava lá, eu já não me sentia bem, eu olhava para um lado, para o outro, eu falava, olha, isso aqui não é mais meu lugar. Irmãos, 2 meses fora da igreja sofrendo, só Deus sabe. E eu falei assim, olha, quando Deus se manifesta na vida da pessoa, eu vi uma missionária falar que nem para desviar você serve. Você pode até tentar desviar, você não consegue. Sabe por quê? Porque o chamado, a presença de Deus está tão forte na tua vida que tu não se sente bem em nenhum lugar. Só na casa de Deus. É só na casa de Deus que você se sente bem, que você se sente feliz. É coisa, sabe, que humanamente falando não dá para a pessoa entender. A pessoa não entende, fala que loucura que a irmã está falando, mas é real. Quando Deus se manifesta na vida da pessoa, Ele muda a vida da pessoa de uma maneira que ela não consegue mais estar lá fora. E eu lembro que quando eu voltei com 2 meses, ele não é mole não, irmãos. Ele me pegou lá no corredor e falou, você está arrependido ou você está com remorso? Ele falou, pastor, eu estou arrependida. Eu voltei. Mas o que acontece, irmãos? Tem situações que a gente passa, que a gente engole seco, que a gente guarda. Sabe para quê? Para Deus dar vitória lá na frente. Para Deus te honrar lá na frente. Graças a Deus que um dia eu passei por aquilo. Graças a Deus, e hoje em dia a dificuldade que tem. Às vezes o pastor exorta uma pessoa, a pessoa não quero mais, e bababão, e faz aquele negócio todo. Que dificuldade de se dobrar, irmãos. Quem um dia experimentou da glória, ele se curva, ele não tem dificuldade de aceitar. Ele se dobra e fala, Deus, trata comigo. Agora, se for igual o povo que vê só através do outro, sabe o que o povo fala? Não, Moisés, eu não quero isso pra mim, não, eu quero voltar. E o povo é rebelde, o povo não aceita. E Deus está falando que vai dar vitória, o povo não está nem aí. Essa dificuldade, porque não tem a glória, porque não experimentou, porque não teve um encontro. Segundo, o espectador reclama, não consegue ver a ação de Deus. Irmãos, Deus pode fazer tudo na vida da pessoa, para ele não está bom. Deus pode mover o céu no favor dele, para ele não é o suficiente, porque ele não teve a glória. Quem um dia recebeu essa glória, olha para os pequenos detalhes que Deus faz e fala assim, Deus, muito obrigada. Sabe, olha para as coisas pequenas da vida, do pão que Deus coloca, da saúde que Deus dá, da porta que Deus abre e fala, Deus seja louvado em todas as coisas. Deus, muito obrigado porque o Senhor é fiel. Muito obrigado porque o Senhor é meu Deus. E quem é espectador só reclama. Deus está fazendo tudo, a pessoa está reclamando. Deus está enviando anjo, Deus está dando vitória. A pessoa, para ela nada está bom, porque ela é um espectador, ele não teve experiência real. Ele vê através do outro, ele precisa de incentivo, ele precisa de empurrão. Irmãos, precisamos pedir a Deus, Deus, derrama a tua glória e me transforma nessa noite. Muda a minha história. Moisés preferiu o deserto com Deus do que um palácio solitário. Irmãos, quantas pessoas hoje preferem palácio? Lugar bom, aconchegante. Irmãos, Moisés largou mão, abriu mão de tudo para ter a presença de Deus no pouco. Era no deserto, no lugar difícil, no lugar de dificuldade, onde as coisas eram difíceis. Ali Moisés, igual a irmã cantou aqui, ó, vitória no deserto. Ele preferiu ter vitória no deserto do que ficar dentro do palácio, em solidão, sozinho. Eu conheço o testemunho de uma missionária, Joana Bentes, eu acho que a maioria deve conhecer. E ela conta, irmãos, eu já ouvi pessoalmente o testemunho dela, e ela era uma filha de pastor, que o pastor viajava, e as filhas passavam muita necessidade, muita. E a mãe dela era uma mulher de Deus, era uma mulher usada por Deus, e ela ficou com as filhas, e chegou um dia que não tinha nada para dar para beber, que era a irmãzinha dela mais nova, não tinha nada. E ela conta que a mãe colocou água, parece que farinha na mamadeira, orou a Deus e falou, Deus, é tudo que eu tenho. Faça que venha com nutriente para essa minha filha. Olha, eu sei que não é um leite, mas transforme em leite. E ela deu para beber aquela mamadeira cheia de água. E a neném, ela conta que a neném, ela mamava. E quando ela terminava de mamar, ela falava, mamãe, dá mais leite. E não era leite. E a bebê sentia o gosto de leite e ela via leite.
filha, você vai andar pelo Brasil. Ela já sabia que Deus tinha plano na vida da filha. Ela falava, olha, você vai comer nos melhores restaurantes, mas nenhuma comida vai ter o sabor dessa comida. É o sabor do milagre, é o sabor que Deus opera quando você não tem nada. Sabe, quando você não tem ninguém para te ajudar, você não tem recurso, quando você está sozinho na dificuldade. Ah, irmão, não tem vitória melhor do que essa, sabe? Não tem milagre de Deus tão melhor do que esse. E ela falou, você pode andar o mundo, mas nenhuma comida vai ter o sabor do milagre que essa tem. Quem nunca teve experiência com Deus não entende o que é isso. Irmãos, como que Deus opera? Como que Deus faz? Quando você vê Deus apenas através da vida do outro, isso não é suficiente para te manter de pé. Escute uma coisa, para você viver milagres como esse, você precisa querer ter esse encontro. Somente através desse encontro que você vai conseguir ver milagre, você vai conseguir, sabe, experimentar algo além, sabe, vai poder ir além com Deus. Eu posso te ajudar, eu posso te incentivar, eu posso te dar força, mas olha, a experiência é só com Ele. Sabe, a pastora pode, sabe, orar por você, pode ser bênção na tua vida. Nova Vida é uma igreja muito legal, mas olha só, Jesus tem poder para mudar a vida do homem. Você consegue entender isso? Só se você for apaixonado por Jesus que você vai conseguir chegar no propósito, você vai conseguir vencer a adversidade, você vai conseguir ter vitória. Tem que amar a Deus. Sem esse amor a gente para, a gente fica na mesmice. No deserto, aquele que tem a glória vê milagre. Se você tiver uma experiência com Deus, se você deixar Deus mudar a tua vida, você pode passar pelos piores momentos da sua vida, mas eu posso te falar uma coisa: os milagres vão acontecer na tua vida. Deixa eu te contar uma coisa: é impossível Deus não se manifestar. A partir daquele momento, Deus se manifestou de várias maneiras na vida de Moisés. Em várias situações complicadas, Deus esteve lá. No deserto, à noite, que vinha aquele frio, Deus mandava a coluna de fogo. De dia, aquele calor, aquele sol escaldante, Deus mandava a nuvem. Irmãos, quando acabava os alimentos, Deus mandava o maná. Deus abriu o mar, Deus tirava a água da rocha. Eu posso ficar até meia-noite com o que Deus fazia. Mas para o povo, Deus não fazia nada. Mas Moisés conhecia o eu sou. Ele viu o que Deus estava fazendo. Olha como é diferente. Deixa eu te contar uma experiência minha muito rápida para não tomar mais o seu tempo. Olha, todo mundo está vivendo nessa crise e de uns 2 anos para cá o negócio está bem difícil, né? Está bem complicado. Para todo mundo, eu acredito. E nesses últimos tempos eu comecei a sonhar com um sonho meu muito antigo, né? Porque eu comecei a minha faculdade em 2006 lá na UFES, e quando eu tive o Nicolas no 3º período, eu fui lá e me desliguei. Eu não tranquei, eu fui e simplesmente me desliguei. É aquela atitude de tolo, que você vai lá e desliga e fala, não, eu não vou voltar, né? Pode encerrar aí, pode dar minha vaga para outra pessoa. Foi essa burrice que eu fiz. E eu fui lá, fiz isso, e veio o Nicolas, depois veio a Nicole, quer dizer, 10 anos se passaram nessa história. Sendo que de 2 anos para cá, nos anos mais difíceis da minha vida, vira e mexe eu tinha sonho, eu sonhava que eu voltava para a UFES, e aquilo, sabe, ardia no meu coração, e eu falei, eu acho que esse negócio é Deus. Quando você começar com um negócio que te incomoda, assim, irmãos, vai orar, pede confirmação, porque pode ser Deus te catucando, você tomar uma atitude. E eu lembro que o ano passado, cerca de 1 ano atrás, eu fui lá na UFES e eu fiz uma coisa que não é comum. Eu fui lá, fiz um documento pedindo oportunidade para eu poder reingressar no meu curso e eu poder concluir, né? Eu escrevi os meus motivos e pedi, por favor, para eles poderem acatar. Aí eu conversei com um amigo meu, que é da Federal do Rio, ele falou, impossível. Eu falei, eu tô acostumada com esse negócio que as pessoas falam pra mim, que o negócio não vai dar certo. Isso daí não foi novidade nenhuma. Aí eu conversei com outra pessoa da UFES, contei a minha história, ela falou, Michele, possível, filha, vai tentar, vai estudar, faz outro vestibular. Eu falei, meu Deus, 10 anos depois, como que eu vou fazer outro vestibular? Eu não consigo, né, irmão? Querendo ou não, já tô com os 40, 3 filhos, eu pensei em voltar tudo de novo. Aí eu falei, não, eu vou à luta, eu vou pedir, se Deus quiser que eu volte,
pedido, quase um ano, 10 meses para eu ter resposta, eu ligando todo mês, e aí, sabe como que é órgão público? 10 meses se passaram, a pessoa me ligou e falou, olha Michele, teve resultado aqui do seu pedido. Eu falei, o que aconteceu aí? E aí, o que deu? Ela falou, olha, o seu pedido foi aprovado por unanimidade. Eu falei, Jesus! Você pode aplaudir o Senhor? Eu vou te explicar por quê. Hoje, quando eu ando dentro da UFS, porque lá tudo é com a matrícula. Quando eu dou a minha matrícula de 2006, a pessoa pega a minha matrícula, olha pra minha cara e fala, eu falei, não, eu não sou fantasma. É milagre. Não peça para eu explicar não, porque é milagre. Ninguém acredita. Se eu vou no restaurante, a pessoa pega a minha matrícula e ela fala, 2006, porque não era para eu estar lá. Mesmo que eu tivesse continuado, eu não poderia mais estar dentro da universidade, porque você tem um prazo para ficar lá. E eles simplesmente aprovaram por unanimidade para eles apagarem todos os anos que eu fiquei longe, 9 anos afastada. Eles simplesmente falaram assim, apaga todo o período que ela ficou distante da UFES e é como se eu tivesse começado agora. Eu falo, só Deus pode fazer isso. Sabe o que é isso? É viver vitória no meio da crise, no meio do deserto, porque você não pode desistir. Você entende disso? A tua vitória depende de você. A tua vitória depende que você não desista, que você lute, que você acredite no Deus que se revela. Aquele que tem relacionamento com Deus, irmãos. Deus tem compromisso contigo. Tenha compromisso com Deus, Ele vai ter compromisso contigo. Fala com Deus que Ele vai falar contigo. É um relacionamento. Eu já vi tantos momentos, irmão, de eu sentar na calçada e falar assim, agora sim, a casa caiu. Agora não tem jeito, não. Mas nenhum momento eu fiquei sem teto. A minha casa caiu várias vezes, mas nenhum momento Deus me deixou sem teto. Você consegue entender? Irmão, você pode chegar no fundo do poço, mas se você acredita que Deus é contigo e Ele pode reverter o quadro, irmão, pode ter acabado tudo, mas Deus faz tudo novo. Deus resgata os teus sonhos. Deus traz à tona aquilo que você precisa. Irmãos, a Bíblia fala que fé é Deus trazer aquilo que não existe na tua mão. Não existe, é impossível. Se fosse possível, irmão, não era milagre. Deus só opera milagre quando o negócio já não dá. É porque tem gente que deixa Deus para o último, né? Quando já não tem mais jeito. Ai, Deus. Não, irmão, Deus é o primeiro. Sabe, é quando vem aquela necessidade. Não é o vereador que vai me ajudar. Sabe, não é ninguém. Não é o chefe que vai me dar um aumento, mas é Deus. Porque se a gente, sabe, derramar, colocar diante de Deus, Deus incomoda o coração dele, Deus muda a lei, Deus muda tudo em nosso favor. Deus mudou a lei, Deus mudou, a UFES tem a lei interna. Deus contrariou por unanimidade. Não foi o coração de um nem de dois, foram todos que decidiram, porque o Senhor interviu em meu favor. Deus esteve comigo. E quem é espectador no momento de crise vive os seus piores desastres. Você sabia disso? Porque a pessoa não espera em Deus. Ela está ali, ela quer solução. Igual o povo ficava, vai Moisés, dá um jeito aí, Moisés. Irmãos, não adianta tomar decisão precipitada. O povo levantou um bezerro de ouro. Não tinha paciência para esperar o agir de Deus. Será que eu estou agindo como espectador precipitado? Sabe, quero fazer meu próprio milagre. Eu estou agindo como Moisés, sereno. Deus está no comando. Deus sabe de todas as coisas. Deus vai intervir na hora certa. Irmãos, o espectador larga tudo. Fala, vou voltar para o Egito. Lá era melhor. Mas não era o que Deus tinha. Sabe, às vezes você pode olhar para trás, eu vou voltar, né, de onde eu era. Não volta não, irmãos. Porque Deus tem algo para você à frente. Muita gente retrocedendo, perdendo, sabe o que Deus tem? Quem tem a glória não sabe dizer não. Escuta uma coisa. Quem teve um encontro real com Ele não consegue dizer não para nada. Já
pessoas hoje caminham com dificuldade, sabe? Fala, vamos, gente, vamos adiante, né? Vamos agarrar um sonho, vamos, né, conquistar. A pessoa, não posso, eu tenho minhas prioridades, para mim não dá. Nunca teve encontro. Está acostumado a ver a glória no olho do outro. Nunca teve a sua experiência, porque quem teve não consegue dizer não. Sabe? Porque quem teve a experiência com Deus fala, o que eu tenho é nosso, Senhor. O que eu tenho vem de ti. Se o Senhor quiser tirar, o Senhor tira. Né? Nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor. Quem teve uma experiência com Ele sabe que nada disso aqui é nosso. Não possuímos nada, não temos nada, mas tudo vem dele, por ele, por meio dele, para a glória dele. Você pode glorificar ele. Toda a glória pertence ao Senhor. Quem vive essa experiência com Deus sabe o que eu estou falando. Nós não somos donos de nada, não temos nada nesse mundo. Nós apenas tomamos conta dos nossos filhos, né? Tomamos conta da igreja até o dia que o Senhor virá buscar a igreja, que a igreja é dele, não é nossa. Tudo é dele, para ele. Se você não consegue viver a glória de Deus na terra, será difícil viver na eternidade. Tem gente que não abre mão de nada nesse mundo, não consegue. Tudo é meu. Não consegue abrir mão de nada para poder experimentar da glória. E Deus fala, tira a sandália, Moisés, e se aproxime. Irmãos, tira aquilo que te impede, tira aquilo que te prende. Sabe, se aproxima de Deus nessa noite. Sabe, se a glória de Deus ela não consegue nos mudar aqui, não vai mudar lá. A gente não vai ter parte lá. Se eu não sou transformada aqui, eu não vou nem chegar perto dessa glória eterna. Ela precisa começar a mudar hoje, ela precisa começar a mudar em mim. Irmãos, quem tem a glória ama a comunhão, quem tem a glória ama isso aqui, ó. Teve um domingo à noite que eu estava lá na igreja, e a igreja louvava. Já viu aquele domingo que o povo está inspirado? E o pessoal fecha o olho, esquece quem está do lado e louva e adora e a glória desce. Irmãos, nesse dia me deu uma alegria tão grande que é inexplicável a felicidade que a presença de Deus nos proporciona. Eu não tenho palavra para descrever o que a gente sente, mas é a melhor coisa do mundo quando você vê o povo louvando, adorando, magnificando o Senhor dos Exércitos, porque Ele é Deus. E se nós estamos aqui é por causa dEle, é para adorar Ele, é para dizer que Ele é o Senhor, não há outro Deus além dEle. Como explicar a decisão de 3 jovens descer hoje as águas batismais? Aos olhos humanos e carnais, falar, por que você vai se batizar? Por que você vai entrar para a igreja? Você agora é crente, vai andar com a Bíblia debaixo do braço, vai ter que ir no culto, né, semanalmente? Por que você está fazendo isso? Porque Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele nos transforma, Ele muda a nossa história, sabe? Ele muda a nossa vontade e a gente não consegue mais dizer não, porque é Ele que comanda. Essas pessoas que vão descer aqui hoje vão ter a sua vida transformada, selada pelo sangue do Cordeiro, sabe? Estão tomando um passo em direção ao céu, porque nós cremos que um dia esse mesmo Senhor ia voltar para nos levar. Irmãos, eu poderia falar muitas coisas aqui nessa noite, de tantas coisas que Deus pode fazer. Nem vivemos momentos tão difíceis, coisas tão complicadas, acontecem coisas que a gente não entende. Mas, irmãos, nada dessas coisas podem se comparar à presença, o que é a glória, o que é Deus na nossa vida. Sabe? Porque a diferença que isso faz. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele não quer uma vida só para a gente ver na vida do outro, como espectador da glória, de ver, de receber Deus, né? Receber a presença dEle através da vida da pastora, do pastor, do irmão. Não, Deus quer falar contigo, Deus quer se manifestar a você. Eu costumo falar na igreja, irmãos, a coisa mais importante que tem na nossa vida é a gente ter relacionamento com Deus, é a gente poder dormir e
conversar, é poder ter alguém para poder se relacionar, é poder buscar a Deus e encontrar. Não tem outra coisa. Feche teus olhos aí onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor tem salvação, o Senhor tem vitória, o Senhor tem bênção. Sabe, Deus está agindo desde o início desse culto. Eu tenho certeza que Ele te trouxe aqui. Deus te atraiu, como atraiu Moisés. Deus te atraiu nesse lugar para mudar a tua história. Deus tem promessas. Deus, Ele mudou a minha vida aos 14 anos. Eu tenho certeza que Ele tem poder e Ele quer mudar a tua vida também. Sabe, te dá vitória no deserto, no momento difícil. Eu quero fazer uma oração nessa noite específica. Eu quero que você coloque a mão no teu coração aí onde você está. Se você quer sentir mais dessa glória, fala: irmã, eu acho que eu sou espectador até hoje. Eu acho que eu vivi como espectador. Eu não sei o que é isso. Eu nunca senti na minha vida tão forte. Essa experiência nunca foi real para mim. Eu vejo os irmãos chorando, mas eu nunca chorei. Coloca a mão no teu coração aí onde você está. Eu quero ministrar sobre a tua vida. E eu quero ministrar sobre a vida das pessoas que precisam receber a glória do Senhor no deserto, no momento difícil. Coloca a mão no teu coração aí onde você está. Deus de milagre, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus maravilhoso que se manifesta e muda a história, muda o futuro. Deus, toma nas tuas mãos, Deus, a vida de cada irmão que está com a mão no coração nessa noite, com um ponto de contato. Deus, entra nessa noite, intervém. Senhor, faça o teu milagre. Senhor, que esses irmãos possam experimentar, Deus, a tua presença, da tua glória. Que o Senhor possa mudar a visão, muda a mente, muda a história. Que a tua presença seja real nessa noite. Escuta, se você quiser tomar uma decisão, se você quiser vir aqui na frente nessa noite e falar assim: ó, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero dar um passo em direção a Deus, eu quero Jesus. Se você nunca tomou essa decisão na sua vida, se você quiser ter essa mudança de 360 graus, se você quiser receber o Senhor na tua vida, eu não vou ficar com vergonha se você não vier. É uma atitude. Um dia eu tomei essa atitude, um dia eu quis, um dia eu almejei, e os milagres se manifestaram, a presença dele se manifestou. Se você quiser dar esse passo, faça assim com a sua mão. Se você quiser, se você sente necessidade de ter algo